Bom dia, flor do dia. E aí, gente? Sussu? Tudo andando? Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho das bases. Na última aula, nós terminamos o assunto dos ácidos. Nós falamos da nomenclatura dos ácidos, foi nossa última aula. Vamos começar a falar agora da nossa segunda função inorgânica, do nosso segundo grupo de classificação das substâncias inorgânicas, as bases. A gente vai fazer um caminho semelhante ao que nós fizemos com os ácidos. Então, vamos definir o que é uma base, segundo a teoria de Arrhenius, como a gente já tinha conversado. A gente vai falar de algumas características, vamos classificar as bases e vamos nomear as bases. Belezinha? Vamos lá, então. Primeira coisa, então, que a gente precisa fazer é a definição. Vamos caracterizar o que é uma base. Então, vamos lá. De acordo com a definição, com a teoria de Arrhenius, base é um composto iônico que, em solução aquosa, dissocia-se liberando o ânion hidroxila, ou OH-. Então, aqui, galera, primeiro, são compostos iônicos. Os ácidos eram compostos moleculares. Já rola uma diferença aí. Se são compostos iônicos, quando eu coloco eles em água, eles sofrem dissociação. Lembra que nós falamos lá atrás? Composto molecular que faz ligação covalente, quando eu coloco em água, sofre ionização, quebra da ligação covalente, formação de íons. Os compostos iônicos, eles já têm os seus íons formados. A formação do cátion e do ânion ocorreu durante o processo de ligação iônica. A água, no caso de um composto iônico, ela vai lá e só separa esses íons já existentes. Esse processo de separação dos íons que já existiam é chamado de dissociação. De novo, a ionização, eu tenho formação de íons. Uma ligação covalente, no processo de formação da ligação covalente, não aparece íon. Os íons vão aparecer só depois que o composto covalente é colocado em água. Na dissociação, compostos iônicos, os íons já aparecem lá no processo de formação da ligação covalente. A água só vai separar esses íons, belezinha? Então, base, composto iônico que sofre dissociação. E ela vai liberar o ânion hidroxila, OH-, e um cátion qualquer. Já adianto para vocês que a imensa maioria dos cátions são cátions provenientes de metais, são cátions metálicos, beleza? Mas o que caracteriza uma base é a presença da hidroxila, OH-. Sussu? Exemplo aqui de algumas reações de dissociação das bases, galera. Observa comigo, para a gente caracterizar uma base, ó, presença de OH. Em todos os casos aqui, eu tenho a presença do OH, da hidroxila. Eu tenho o cátion na frente e tenho a hidroxila logo em seguida. Então, consigo olhar para a fórmula da substância e já falar que isso é uma base. Ó a presença do OH, beleza? Claro que isso para uma substância inorgânica. Não vai confundir a hidroxila de um álcool lá dos compostos orgânicos com uma base. Os dois têm hidroxila? Os dois têm hidroxila. Mas no caso do álcool, eu estou falando lá dos compostos orgânicos. Aqui a hidroxila está caracterizando um grupo inorgânico, beleza? Então, a dissociação, eu vou colocar minha base em água, a água vai lá e só vai separar a hidroxila do cátion. Então, terei OH- e o cátion aqui é o Na+, beleza? Uma carga negativa, uma carga positiva. Sussu. FeOH3. Separo, a água vai separar a hidroxila do cátion ferro.
Quantas hidroxilas eu tenho aqui, ó? FeOH3. Então, 3 hidroxilas. 3 cargas negativas. O cátion vai ter 3 cargas positivas. Por isso que é o ferro 3+. E o último exemplo, NH4OH. A água vem e separa a hidroxila do resto do composto. Uma hidroxila, OH-, uma carga negativa. Quem sobrou para mim? NH4 mais uma carga positiva. Beleza? Então, cuidado na hora de montar a equação de dissociação, que eu preciso fazer tanto o balanceamento de massa quanto o balanceamento de cargas. Sussu? Continuando então, galera. Acabei de falar para vocês que praticamente todas as bases serão formadas por um cátion metálico. E aí, como eu tenho um metal se ligando ao OH-, que é formado por não metais, eu vou ter uma ligação iônica, cátion-ânion, beleza? As bases que são formadas por cátion metálico, elas são chamadas de bases metálicas ou bases iônicas, belezinha? Praticamente todas as bases que a gente conhece são bases metálicas. Então, coloquei como exemplo NaOH, CaOH2, o próprio FeOH3, mas essa classificação aqui vai embora. É uma quantidade imensa de bases. Teoricamente, qualquer metal da tabela tem capacidade de formar base, beleza? Mas temos também a base não metálica ou a base molecular, que é um caso que nós temos aqui, onde a ligação que vai unir a base vai ser uma ligação covalente. E o cátion não é um cátion metálico. A única base que a gente tem que não é metálica, galera, é o NH4OH. Ela é a única base molecular conhecida. O cátion que forma essa base é o NH4+, ó. A gente acabou de ver ele aqui em cima. Esse cara é o cátion amônio, beleza? Então, não vai rolar base metálica quando eu tenho o cátion amônio. NH4OH é a nossa única base molecular, tá? Então, beleza, definimos a base. Vamos falar um pouquinho das características das bases, igual a gente fez para os ácidos. As bases, galera, elas possuem sabor adstringente. É aquele sabor que amarra a boca, sabe? Aquela coisa tipo banana verde, né? É aquele sabor que fica tudo, você fica salivando assim, ó, uma desgraça, horrível. É característica das bases. Tá? Jacu, não vai sair colocando qualquer coisa que você vê na boca para saber se o bagulho é um ácido ou se é uma base. Não é assim que funciona. Tá? Então, não vai fazer isso. O que nós sabemos é que compostos, alimentos, tá? Que têm características básicas possuem esse sabor. Mas cuidado, hein, Jacu? Tá? Depois, o pH das bases é maior que 7, belezinha? Então, pH de ácido, que nós falamos anteriormente, menor que 7, pH das bases maior que 7, tá? Depois, as bases também conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Somente em solução aquosa. Beleza? Se ela tiver solução líquido também, mas dificilmente a gente vai encontrar uma base no estado líquido. Vou encontrar hidróxido de sódio líquido. Não vou dar conta. Sólido não vai rolar condução de corrente, mas em solução aquosa as bases conduzem corrente. Porque quando eu coloco a base em água, eu tenho formação de íons. Íons livres conduzem corrente. Sussu? Vamos falar um pouquinho, então, da classificação das bases. A gente vai ver que tem menos classificação que ácido. Mas sussu, tá? Classificação das bases. Primeira classificação que a gente vai fazer vai ser em relação ao número de hidroxilas que a base tem. Nos ácidos, a gente olhava não só para o número de átomos de hidrogênio,
mas eu olhava para o número de átomos de hidrogênio que sofriam ionização, que se transformavam em H+, para os átomos de hidrogênio ionizáveis. Aí eu classificava o ácido. As bases, galera, eu não preciso sofrer. Mas a base tem 3 hidroxilas, as 3 vão dissociar ou não? As 3 vão dissociar. Então, nas bases, todas as hidroxilas do composto vão se transformar em OH-, tá? Vão dissociar, belezinha? Então, a gente não tem sofrimento. Tem uma hidroxila, vai formar um OH-. Tem 2 hidroxilas, 2 OH-. Não tem sofrimento. Pensando nisso, a gente consegue classificar a base em monobase, dibase, tribase e tetrabase. Só olhar para o nome, cabeça. Monobase. Mono é 1. Então, são as bases que têm somente uma hidroxila. Mais especificamente, as bases da família 1A, onde o cátion é um metal da família 1A. NaOH, KOH, LOH, a base de rubídio, base de césio, tá? Depois, dibase, ó. Di é 2. Bases com 2 hidroxilas. Hidróxido de magnésio, MgOH2, CaOH2, BaOH2, bases da família 2A. E de alguns elementos de transição, que a gente vai falar daqui a pouco. Tribase, tri é 3 hidroxilas. Tem aqui hidróxido de alumínio, hidróxido de bismuto, hidróxido de ferro 3 e tetrabase, que é difícil aparecer as tetrabases para a gente, mas tem 2 exemplos aqui. O hidróxido de chumbo 4 e o hidróxido de estanho 4. Belezinha? Então, só olhar para a quantidade de hidroxila e classificar mono, di, tri ou tetra. Não vamos ter bases com 5 hidroxilas, tá? Porque é um excesso de carga negativa muito grande, é um excesso de elétrons. Imaginar 5 hidroxilas em volta de um cátion metálico ainda, tá? Tudo bem que os metais são átomos grandes, mas, porra, se alocar 5 hidroxilas ali, vai ter uma repulsão imensa de elétrons, galera. Não vai ser estável. Então, bases com 4 hidroxilas já é um negócio complexo, já é difícil, porque gera uma instabilidade muito grande esse excesso de hidroxila, excesso de carga negativa, beleza? Então, para no tetrabase que tá ótimo. Depois, segunda classificação, em relação à solubilidade da base. Galera, pontos importantes da nossa aula de bases. Definição, tá? Preciso saber definir o que é uma base. E vou precisar saber a força das bases. E a força da base está ligada diretamente à solubilidade da base em água. Então, presta atenção nesse momento, porque ele é bastante importante. Então, vamos falar da solubilidade da base em água. A gente pode ter base solúvel, tá? Quando eu falo solúvel, galera, é assim, 100% solúvel não vai rolar. A gente já tá ligado que 100% na química não existe, tá? Então, quando eu falo que uma base é solúvel, quer dizer que praticamente toda a base que eu coloquei na água vai dissociar. Vai ficar um pouquinho sem dissociar? Vai ficar um pouquinho sem dissociar. Mas a maior parte vai dissociar, tá? Então, ela é solúvel, beleza? Quem são as bases solúveis? As bases da família 1A, dos metais alcalinos. Então, hidróxido de sódio, de potássio, de lítio, tá? São as mais comuns. E o hidróxido de amônio, NH4OH. Presta atenção no cátion do NH4OH, porque ele vai ser exceção em tudo. É uma desgraça essa base. Vai ser exceção em tudo. Então, vai prestando atenção nesse cara. Base solúvel, hidróxido de amônio. Beleza? Bases parcialmente solúveis. As bases da família 2A, metais alcalinos terrosos. Parcialmente, galera, não vai ser uma solubilidade tão bonita quanto as bases da família 1A. Tá? Vai solubilizar um pouco, vai ter uma dissociação, mas não vai ser muito não. Tá?
Lembra que o ácido a gente classificava também em relação à ionização em forte, fraco e moderado? É a mesma ideia da base, solúvel, parcialmente solúvel e a praticamente insolúvel que a gente vai ver, tá? Então, parcialmente solúvel, bases de metais da família 2A, dos metais alcalinos terrosos, com exceção, presta atenção na exceção, do hidróxido de berílio e do hidróxido de magnésio. Hidróxido de berílio e de magnésio não são bases parcialmente solúveis. Apesar de serem metais da família 2A, essas duas bases são praticamente insolúveis. Então, vai sobrar para a gente de base parcialmente solúvel da família 2A, cálcio, estrôncio e bário. Então, hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de bário. Essas são as três bases parcialmente solúveis que nós conhecemos. Não vai colocar aí o berílio e o magnésio, mesmo ele sendo da família 2A. Última classificação aqui, praticamente insolúveis. Tá? Por que praticamente, galera? Porque eu não tenho, de novo, não tem nada 100% da química. Eu não tenho uma base completamente insolúvel em água. Não vai rolar. Eu vou colocar a base lá, um pouquinho, um negocinho vai solubilizar. Tá? A maior parte não vai solubilizar, mas um pouquinho vai. Então, por isso que a gente fala que é praticamente insolúvel. Quem são as bases praticamente insolúveis? O resto. Tá? Então, de novo, ó, solúvel, família 1A, hidróxido de amônio. Parcialmente solúveis, família 2A, com exceção do berílio e do magnésio. E praticamente insolúvel, o resto, galera. Berílio e magnésio, inclusive, esses caras estão aqui, ó. Beleza? E o resto, família 3A e todas as bases dos metais de transição. Então, ferro, cobre, o alumínio da 3A, zinco, enfim, tá? Todas as outras bases são insolúveis. Sussu? Vamos falar da força. Então, em relação à força, galera, a força de uma base, que é um ponto muito importante da aula, está relacionada diretamente com a solubilidade. Se a relação é diretamente proporcional, significa que quanto mais solúvel for a base, mais forte ela é. Ponto. Por isso que eu preciso manjar da classificação da solubilidade das bases, para poder falar da força. Então, base solúvel, e no caso aqui, as parcialmente solúveis, tá? Elas vão ter um grau de dissociação mais alto, então serão bases fortes. E as bases insolúveis, as praticamente insolúveis, têm um grau de dissociação menor, são bases fracas. Então, ponto. Solúvel, parcialmente solúvel, forte. Praticamente insolúvel, fraca. Tá aqui, ó. Quem são as fortes, então? Bases de metais da família 1A, que são solúveis. Bases de metais da família 2A, parcialmente solúveis, com exceção de berílio e magnésio. Bases fracas, bases de berílio e magnésio, todas as outras bases que são insolúveis e hidróxido de amônio. Olha o CATSO do hidróxido de amônio. Porque você pode falar para mim, nossa, professora, mas você acabou de falar lá atrás que o hidróxido de amônio é uma base solúvel. Sim, Jacu, ele é uma base solúvel. Só que esse cara é exceção. Em tudo, esse cara é exceção. O hidróxido de amônio é a única base solúvel e fraca. Beleza? Então, presta atenção nas exceções. Tanto berílio quanto magnésio, que são praticamente insolúveis, mesmo sendo da família 2A, então são fracas. E o hidróxido de amônio, que é uma base solúvel, mas é fraca. Por que isso, galera? Porque o hidróxido de amônio, ele tem uma tendência muito grande a ficar na sua forma molecular, tá? O grau de dissociação dele é baixo por causa
da sua origem. O NH4OH, ele é proveniente da reação da amônia com a água. E essa reação ela tem um equilíbrio muito deslocado para a formação dos reagentes. É isso que interfere na solubilidade do hidróxido de amônio, beleza? Então, cuidado, é uma base solúvel, mas é fraca. Sussu? Então, belezinha. Vamos falar agora da nomenclatura para finalizar o processo. Falei para vocês que base era muito mais rápido que ácido, muito mais tranquilo que ácido. Inclusive a nomenclatura. A nomenclatura de base vai ser, ó, teta. Galera, como que a gente dá nome para uma base? Primeira coisa que eu vou colocar, a palavra hidróxido. Antes de qualquer coisa, você olhou para a substância, identificou que é uma base, precisa dar um nome, escreve hidróxido. A gente não fazia isso para o ácido? Ácido, seja lá o que for. Aqui vai ser hidróxido de seja lá o que for. Então, hidróxido de, aí eu coloco o nome do cátion. Ai, professora, mas nome do cátion vai ser chato, igual o nome de ânion que a gente fez para ácido? Não. Nome do cátion, galera, é o nome do metal. Os cátions metálicos têm o mesmo nome do que o seu metal. O único cara que não é metálico que a gente está falando é o NH4+, que é o amônio. Estou falando para vocês o nome do NH4+, cátion amônio. O resto é o mesmo nome do metal. Então, se eu olhar aqui, ó, NaOH, hidróxido de. Quem que é o cátion? Não é o Na+, é o cátion sódio. Hidróxido de sódio. Não tem erro. CaOH2, hidróxido de. Quem é o cátion aqui, ó? Cálcio. Hidróxido de cálcio. AlOH3, hidróxido de alumínio. E assim você vai. Hidróxido de bário, hidróxido de estrôncio, hidróxido de magnésio, hidróxido de ferro, hidróxido de zinco, enfim, tá? Só cuidado, galera, com bases de metais de transição. A gente já está acostumado que os metais de transição podem aparecer em mais de um estado de oxidação diferente, tá? Metais da família 1A, 2A e 3A, isso não vai acontecer. Metal da família 1A sempre vai ser mais o cátion. Família 2A, sempre 2 mais. Família 3A, sempre 3 mais. Então, o hidróxido de sódio, sempre o cátion vai ser Na+. Eu não tenho Na2+, Na3+. Metal da família 1A não forma cátion bivalente, só cátion monovalente. Metal da família 2A só forma cátion bivalente, beleza? Quando eu falo de metal de transição, isso pode variar. A gente já está ligado nisso. O ferro, por exemplo, ele pode aparecer em dois estados de oxidação. O ferro 2+, e o ferro 3+. A gente vai precisar diferenciar esses estados de oxidação na hora que eu for dar o nome da base. Então, eu preciso olhar direitinho qual é o estado de oxidação do ferro para poder colocar no nome da base. Dá uma olhada no exemplo aqui, ó. FeOH2. O número de hidroxilas que eu tenho na base já fala para mim o estado de oxidação do metal, galera. Só sobe ele aqui, ó. Volta a regrinha de escorrega. Sobe aqui. Esse ferro aqui é o ferro 2+. Na hora que eu for colocar o nome, que eu for dar o nome, eu vou lá. Hidróxido de ferro. Beleza? Só vou especificar aqui, ó. Logo depois do nome, hidróxido de ferro, a gente coloca o estado de oxidação do metal em números romanos. Então, hidróxido de ferro, 2. Ó o FeOH3. Ó o 3 aqui, sobe ele é o estado de oxidação do ferro, esse é o ferro 3. Então, vai ser hidróxido de ferro 3, beleza? Em números romanos depois do nome.
Essa nomenclatura que está em seguida aqui, ó, hidróxido ferroso e hidróxido férrico, é a nomenclatura mais antiga que a IUPAC recomenda não usar, tá? Mas se vocês encontrarem ela em algum lugar, não assustem. O menor estado de oxidação vai terminar em oso e o maior em ico. Mas não sofram com essa nomenclatura, tá? O correto, o utilizado agora, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Outro exemplo, o cobre. As bases mais comuns que podem aparecer para a gente, que vai variar o estado de oxidação, são as bases de ferro e de cobre. Tem o cobre 1, então aqui é 1, galera. Se eu subir ele ali, hidróxido de cobre 1, em número romano. E o cobre 2, sobe o 2 ali, ó. Cobre 2, hidróxido de cobre, opa, aqui é 2, não 3, esquece isso aqui, tá errado. Hidróxido de cobre 2, beleza? Ó, a mesma ideia da nomenclatura mais antiga. Menor estado de oxidação é o oso, maior estado de oxidação é o ico. Hidróxido cuproso ou hidróxido cúprico. Feio pra caralho esse nome. Prefiro hidróxido de cobre 1 e hidróxido de cobre 2. Belezinha, galera? Então, base, ó, definição, força, que está relacionado com solubilidade, e nomenclatura. Só cuidado na nomenclatura, esses casos onde posso ter metais com mais de um estado de oxidação. Tenho que indicar na frente do nome. Belezinha? Galera, ficamos por aqui. Até a próxima semana. Beijos!